Eu comecei a trazer para vocês ontem, o debate se intensificou muito nas redes e nas próprias campanhas, tá? Eu vou começar falando do que está acontecendo com o PT. O PT diz ter identificado uma onda crescente, constante, consistente de fake news, que começaram a ser disparadas em um volume muito alto a 48 horas do primeiro turno, na sexta-feira que antecedeu a votação do primeiro turno, e não parou mais. Essas fake news, gente, já tiveram alcance de milhões de pessoas. Elas são estruturadas, segundo pessoas que têm acesso a esses dados e com as quais eu conversei, basicamente em dois eixos. O primeiro eixo: contestação do resultado eleitoral. Sim, os militares não trouxeram nenhum dado a público que pudesse fomentar esse debate, a eleição está seguindo normal, o TCU atestou a auditagem biométrica 100%, mas ainda tem nos grotões, no submundo das redes sociais, muita gente engolindo teoria furada, matemático tal prova que não sei o que, nananã, teve. É falso, gente, é falso, mas isso está sendo muito impulsionado. Por quê, né? Porque essa ideia de que, na verdade, tem algum problema na urna é o que pode sustentar uma eventual contestação dos resultados. Esse é um eixo. Um outro eixo identificado pelo PT com base nos dados que eles estão recebendo, das denúncias, inclusive, do time deles que está monitorando esses grupos, né? Tem a ver, o segundo eixo, com moral. Acusações à moral de Lula. E aí você tem o flanco, é um eixo com dois flancos. Na corrupção, aquela ressuscitando fake news de 2016. E aí tem método. Por quê? Porque você já ouviu essa história. Então, se você já ouviu essa história, ela é verdade. Uma que está viralizando muito agora é a de que Lula e a família dele seriam donos ocultos de fazendas, sócios de grandes fazendeiros. Isso vem de 2016. É falso. E quem pode atestar isso para você é a Lava Jato. Você pode falar do apartamento, do triplex que foi julgado, do sítio de Atibaia, que não estava no nome do Lula, mas esse apareceu. Agora, grande fazenda, parceria com grande... A Lava Jato olhou tudo. Até as finanças dos seguranças de Lula foram escrutinadas. Isso é fake, mas isso já aparecia no auge da Lava Jato, fake news, e agora foi ressuscitada e turbinada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E a grande ainda nesse flanco, eu falei nesse eixo moral, tem então corrupção, usando essa fake antiga, e agora o flanco moral dos costumes, digamos assim. Infelizmente, temos um substituto da mamadeira fálica, que é o banheiro unissex. Não existe no programa do PT nada parecido com isso. Não existe no programa do Bolsonaro. Não existe. Ela brota do mais absoluto nada, mas ganhou uma atração que passou a fazer parte do discurso do próprio presidente da República. E aí você veja, a gente viu o Bolsonaro falando no Palácio do Planalto aos gritos sobre esse assunto, e hoje ele falou de novo. Que é por quê? Porque está circulando entre os apoiadores dele a história do banheiro unissex, baseado no mais absoluto nada, e quando o presidente fala, ele valida aquela fake que está rolando nos grupos. Diante desse diagnóstico, o PT vai iniciar uma batalha pesada e está falando muito com o TSE, está tentando muito, né, convencer os ministros a irem além da remoção do conteúdo. Eu trago dados para vocês. O PT já conseguiu 30 remoções de conteúdo, né, fake expostos por grandes apoiadores do presidente, inclusive familiares de Bolsonaro. Mas o PT diz que só tirar o material não está dando certo. Por quê? Porque o eleitor que consumiu não sabe que aquele material foi excluído porque era falso. Isso precisaria estar exposto. Como se consegue isso? Com o direito de resposta, que, como eu disse ontem, tem uma fila. 32 agora atualizando o pedido de direito de resposta da campanha de Lula contra aliados do presidente Jair Bolsonaro. Para fechar aqui, eu falei com a Gleisi Hoffmann, né? Eu perguntei sobre a constatação dessa onda. Ela disse sim, a gente nunca achou que ia ser fácil. Nós temos conversado muito, já entramos na justiça e vamos fazer esse enfrentamento também nas ruas e também com a nossa propaganda. Ela defendeu o tom da propaganda eleitoral do PT, que iniciou o segundo turno já atacando também Bolsonaro. Ela disse:
O nosso ataque é com a verdade. Nós mostramos o que ele disse. Ele deu a entrevista, ele falou sobre comer carne indígena, ele falou sobre a pandemia, ele imitou pessoas com falta de ar, disse Gleisi, né? E quando nós conseguimos a remoção de mentiras que ela atribui aos bolsonaristas, eles falam em liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, isso é calúnia, é difamação, é crime. Gleisi disse, né, que não vai ser fácil, que vem esse trabalho que está soando como o último flanco, então as fake news hoje são vistas pelo PT como o maior risco a essa possível vitória de Lula, e ela diz, né, que o tom vai ser de enfrentamento, porque nós não podemos combater só com flores quem nos mira com os rifles.